Então, boa noite. Hoje me pediram para falar sobre esse tema enfermagem da alma. Enfermagem da alma, né? Enfermagem da alma, né? Lógico. Eu acho que cada espaço aonde do espírito, né? Então, do espírito, do desencarnado. A alma é o espírito encarnado. Lógico, a palestra pública de hoje ela precede o tratamento da desobsessão. E eu acho que cada ambiente tem uma atmosfera específica, né? E aí, para esse tema, eu tinha escolhido essa imagem aí. Eu gosto de projetar algumas imagens enquanto eu vou falando. E essa imagem é essa imagem de alguém com a mão estendida. Enfermagem da alma, enfermagem do espírito. O que é que o enfermeiro faz, né? É essa imagem do auxílio. Eu acho que, por vezes, algumas coisas que nos acontecem é para que nós possamos estar frente a frente, dentro de um contexto aonde nós possamos mudar de conduta. Eu tenho uma filha pequena, de 6, uma de 8 anos agora. E aí, o que é que acontece com ela? Ontem os amiguinhos foram em casa e ela pegou Nescauzinho, que tinha pego para ela, quando sai, quando vai para a escola, que está perto de começar as aulas, usar que é mais prático. Ela apanhou, saiu distribuindo com a garotada lá toda. Tinha um chocolatinho que também é para merenda lá dela, ela também pegou e saiu distribuindo tudo. E a mãe, quando chegou, reclamou com ela, né? Poxa, não é para isso, é para aquilo. Mas veja, quando a mãe reclamou com ela, ela partiu do julgamento dela enquanto mãe para com o ato da minha pequenininha. Agora, será que na hora de nós lidarmos com a questão do outro, essa é a receita? Ou seja, o que foi que levou ela a querer distribuir com os amiguinhos? Podia ser as questões mais diversas possíveis. Simplesmente apanhou, todo mundo estava dividindo alguma coisa, ela levou dela. Segundo, certo? Quis fazer a média, levar alguma coisa melhor. Terceiro, não estava nem aí, apanhou aquilo como apanharia qualquer outra coisa. Depois, o contrário, minha mãe não gosta, eu vou apanhar só para dar uma abusada lá nela. Então tem vários aspectos. E aí quando ela foi lá falando com minha pequena, aí depois eu cheguei, né, eu fui conversar com ela. Perguntar assim, olha, por que foi que você fez isso? Você não sabe que isso é para a sua escola, você não sabe que isso é para ser utilizado assim. Você tem que tomar cuidado, porque você às vezes vai no impulso de querer distribuir tudo, certo? Mas não é assim, você ainda é criança, você precisa perguntar a um adulto se pode ou se não pode. Ou seja, eu estava buscando fazer com que ela tivesse uma noção das extensões daquilo que ela fez, para que ela pudesse pesar de novo em uma outra oportunidade. Quando a gente olha essa mão se estendendo, e aí eu acho que é a diferença. Uma mão que estende e lhe dá o peixe, e uma mão que estende e quer lhe ensinar a pescar. Então, nós temos mais ou menos de decidir, dentro, internamente, o que é que nós estamos buscando. Lógico, às vezes a fome é tamanha que você tem que primeiro comer o peixe para matar a fome, para depois ter forças para levantar e pescar o peixe. Isso é fato, é óbvio. Contudo, essa resposta de se a tua fome é tamanha que você precisa comer um pouco para ter energias, e depois disso despertar a disponibilidade, a disposição para pegar a vara e pegar o peixe, não sou eu que tenho que dizer. Quem tem que dizer é você. Ou seja, não adianta minha companheira ficar brigando, reclamando, dizendo para ela que é errado, que não faça aquilo, que não dê tudo que tem em casa, partindo do julgamento dela.
é necessário que a minha pequena ganhe o olhar mais amplo para que ela faça a escolha, saiba do que está fazendo. E aqui é mais ou menos isso, o trabalho de desobsessão não é mágica, é um trabalho que vai atender não a você, você vai ser beneficiado secundariamente. Ele vai atender aquele espírito que em desequilíbrio, em vez de estar fazendo outra coisa que seja para ele mais salutar, ele está grudado em você. Quer seja porque consegue junto a você aurir sensações que ele não pode mais obter como desencarnado, porque essas sensações necessitam de um corpo físico para intermediá-las. E aí ele usa o seu como se você fosse um canudinho para ele. Ou aonde não é absorver essas sensações, mas especificamente lhe prejudicar. Lhe prejudicar não porque você é bonitinho agora, mas lhe prejudicar porque em um outro momento ele vivenciou contigo experiências que o marcou. Marcou a ponto dele fazer uma autoagressão tamanha. Por que a autoagressão? Quanto ele está colado em você, antes de estar agredindo você, ele está com certeza agredindo a ele mesmo. Porque imagine que fora do corpo, a realidade espiritual ela é múltipla. Tem vários aspectos que ele poderia aproveitar para ir trabalhar, para estudar, para vivenciar, para se transformar. Contudo, essa agressão é tamanha que ele deixa de enxergar tudo e só enxerga você. O atendimento que vai ser prestado é para isso. Ó, amigo, vem cá. O que é que está acontecendo? Aí ele vai dizer no olhar dele o que está acontecendo, como eu brincando aqui, num paralelo com minha parceira, diria, olhe, ela levou todas as coisas e deu na rua. Então é preciso que ele diga o que é que está acontecendo, para que no momento que ele vai falar sobre o que está acontecendo, já acontece uma coisa fantástica. Toda vez que você fala do seu problema, você abre uma possibilidade de outras interpretações serem ali anexadas. E fazer o quê? Tirar você daquela visão única e cega para aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, se com minha pequena, a mãe tivesse perguntado o que você fez, ela talvez soubesse. Olhe, o que foi que eu fiz? Eu queria conquistar meus amigos e eu peguei o que eu achava de melhor que tinha em casa para partilhar com eles. Olha, eu queria estar bem com meus amigos porque eu gosto muito deles e de quem a gente gosta, a gente dá o que há de melhor. Olha, eu me senti meio por baixo porque os meus amigos levaram coisas melhores e eu queria levar algo para ficar no nível dele. São condições diferentes. Para que a gente possa entender que não é tão simples dizer que alguém que está acoplado a você é por isso só ou por aquilo só. Por isso lá é um momento onde é dado o espaço dele poder dizer. E às vezes, ao ter esse espaço, ele quebra essa condição de estar fixo em uma coisa só. Lógico, além disso, ao auxílio de toda a equipe espiritual, porque quem faz o atendimento verdadeiramente não é o encarnado. O atendimento não são os gritos que vocês escutam aí, certo? Isso é a forma de expressão do espírito que, inclusive, chama a atenção, amedronta vocês. Mas, na realidade, não é esse o núcleo do atendimento. O núcleo do atendimento é fazer alguém que está encegueirado por perseguir-lhe ou por, através de você, absorver sensações que já não lhe são mais cabíveis porque não está no corpo e ele não consegue enxergar outros horizontes. Então essa mão é a mão que lhe sugere o apoio de você despertar. Não é a mão para lhe dar o peixe e acabou. Ou seja, eu venho aqui, tomo um passe, pegam esse espírito que está comigo, mandam ele por raio que o parta, ou se for mais dócil, não manda para nosso lar, porque é um lugar muito legal, eu sou muito bondoso, e aí eu estou livre, certo? Não é isso. Ele vai ser atendido, espero que esses que estão aqui
percebam que o ambiente que está aqui formado não é para agredi-lo, não é para torturá-lo, não é para lhe impor nada, mas apenas para dar a ele o direito de escolha. Esta mão que se estende, vocês vendo materialmente numa foto, e para cada um deles, estendida, presente, na figura do amigo espiritual que está junto de você, querendo auxiliá-lo, é a mão que está dizendo para ele uma outra coisa. Você já viu que você está acorrentado? Mas como assim acorrentado? Aquele que está próximo de você, buscando sorver as sensações, que ele não tem mais corpo físico, e ele absorve através disso. Ele ali, às vezes, está sendo marionete de outros, que induzem ele a lhe induzir, e através desse contexto também se aproveitam dessas energias nefastas, relacionadas ao fumo, a drogas, a questão sexual, a própria alimentação, quando se torna desregrada, quando caminha para o caminho do vício, aonde você se prejudica justamente por ir além daquilo que deve e que pode. E eles aurem essas energias. Outros que estão juntos de você, achando que eles são o cão de calçolão, e não são, são marionete de alguém. Outros espíritos que se utilizam dele para prejudicar vocês. E como é que essa mão está aí dizendo para ele? Olhe, veja se você tem a opção do livre-arbítrio, de fazer o que você quer. Porque quando a gente chama ele e conversa lá, ele diz 1000 coisas. Diz, tudo bem, então, já que você é o bom, faz o que quer, faça uma outra opção, opte por uma outra coisa e vejam se vão lhe deixar fazer uma outra coisa. E aí ele termina descobrindo que aonde ele acha que ele é que é o maioral sobre você, ele está sendo também manipulado por outros espíritos, para se alimentarem justamente desses problemas de sensações que eles já não podem mais ter. Então, na realidade, quem são essas pessoas que estão anexadas de alguma forma a você? São doentes. Doentes, por vezes, muito mais doentes do que o que você se acha doente. São doentes. E frente a um doente, o que é que a gente deve fazer? O que é que a gente deve fazer? Cuidar dele. E o cuidar dele tem um certo sentido dentro disso. Porque, por exemplo, se eu pego a minha pequena e começo a gritar com ela, feito um maluco, por que pegou? Não era para tomar, isso era para ficar aí. A minha intenção é boa, eu quero que ela aprenda que não pode fazer. Mas é assim que ela vai receber? Não. Ela vai receber aquilo como uma agressão. E ela vai reagir àquilo da mesma forma. E veja, eu deixo nela, aos 8 anos, um imprint negativo, significativo, que às vezes vai carregar para o resto da vida. Então, aquele que está próximo de você, primeiro, não critique, não xingue, não desfaça, é um doente. Se é um doente, merece de você o respeito de quanto se está frente a um doente. E aí a gente vai perguntar, sim, mas eu vou respeitar ele e ele não me respeita porque está aqui, está me perseguindo, está me acabando. Então como é que eu vou respeitar alguém desse jeito? O Cristo tem umas passagens fantásticas, que ele faz o seguinte, ele pergunta para uma criatura lá, faze o bem a quem não lhe faz o bem. Aí é que está o seu diferencial. E ele fica olhando assim, mas a quem nos faz bem, nós normalmente não temos vontade de retribuir o bem, que é a coisa mais fácil de fazer. Agora, aonde nós ensinamos é quando a gente retribui o bem a quem não nos faz o bem. Porque esses espíritos que estão aí anexados a você, às vezes com a intenção de lhe prejudicar, é porque eles trazem a memória de um momento vivenciado com você, de que na consciência dele, você fez mal para ele.
Então, essa mão estendida, não adianta chegar para o Espírito e dizer o seguinte: olha, me desculpe pelo que eu fiz. Se eu não sei o que eu fiz, como é que eu vou me desculpar? Imagina, na vida passada, minha amiga ali, vivíamos juntos, e eu fiz churrasquinho dela. E aí agora ela me persegue. Eu não lembro de nada. E eu fico, me desculpe, porque eu fiz aquilo. Só que a história era outra. Éramos casados, tivemos naquela época 10 filhos, que para povoar o mundo tinha que ter muito filho. E aí depois eu descubro que dos 10 filhos nenhum era meu, certo? E aí, com raiva, eu a transformo em churrasquinho. Aí eu hoje ainda sou uma pessoa que não consigo lidar com a traição. E eu estou dizendo para ela desencarnada: olhe, me desculpe, não é falso? Literalmente, eu não sei o histórico. Então, Fernando, já que a gente não lembra, já que é falso, eu não vou dizer nada. Não. A proposta dessa mão é que justamente a proposta é de você ensinar através dos seus atos, através da sua caminhada. Porque veja, Fernando que está aqui tem 2 olhos, não é porque Fernando evoluiu. Tem 2 pernas, não é porque Fernando evoluiu. Tem 3 dedos cotó, isso é por causa de mim mesmo. Eu amputei há uns anos atrás trabalhando no polo petroquímico. Aí é só meu. Mas quando eu participo da constituição genética de uma criança, ela não herda isso. Porque isso foi uma alteração física que ocorreu por um trauma. Não é algo que faz parte do meu gene. Então eu não passo para o outro. Então, se Fernando não evoluiu sozinho, ele é resultado de quê? Da evolução humana. Todo humano vai ter 2 olhos, um nariz, uma boca, certo? E aí, então, o que é que eu quero com isso daí? É que, veja, a dificuldade daquele que está junto a você e é enfermiço é a mesma sua. Porque semelhante atrai semelhante. É o mesmo padrão vibratório. Ou seja, ele não está junto a você apenas porque ele se sente ofendido pelo que você fez. É que você permite que isso aconteça. Então, a primeira tarefa na enfermagem do espírito é para com o espírito maior que você vai ver sobre a face da terra. Aquela imagem que reflete no espelho de manhã cedo do banheiro, quando você levanta e olha para ele. É a esse espírito que você tem que começar atentando para ele e olhando. Algumas coisas básicas. Se pelo menos faz a higiene básica, a higiene bucal, escova os dentes, penteia os cabelos, toma banho, tem uns que não gostam, né? E aí você já começa a perceber qual é o nível de autoestima que você tem. Que você, a forma como você cuida de você mesmo. Se for aqueles espelhos enormes, quando você está na frente dele, o que cai sobrando, né? Então aquela barriga enorme como a minha já está ficando assim, sinal de descuido para com o corpo. Porque eu, sendo médico, sei que quanto maior o diâmetro abdominal, maior o risco de infarto e de AVC. Então, quando eu olho para aquela barriga e começo a fazer de conta que não estou vendo, eu estou dizendo o quê? Que a melhor forma de lidar com o problema é fazer de conta que ele não existe. Agora, quando o infarto bate a porta, ou o AVC, lá vou eu reclamar e dizer: meu Deus, por quê? Por que comigo? Ou então vou dizer: é ela, aquele encosto que eu torrei, que está me causando isso. Na realidade, é apenas as consequências das minhas atitudes, das minhas ações. Então, centrando naquilo que nós estamos buscando, é que aqui estamos pela percepção de uma influência espiritual junto a cada um de nós, é fazer uma proposta, não de apenas comer o peixe. Quer ir lá dentro, o espírito está com você, há de ser trabalhado, há de despertar, porque ele merece ser feliz. Que ele possa estar aqui ouvindo o que nós estamos aqui falando, e ele entender que se ele hoje está ali perseguir, é porque a vida continua além desse corpo físico que você tem, ou como ele já teve. E que ele, se aqui está ouvindo e pode acompanhar esse raciocínio, ele entenda que se ele está vivo e o corpo já foi,
você também vivia com ele nessa época, e agora está com outro corpo, significa que ele pode ter outras oportunidades. Além disso, ele veja que se ele está aqui e está lhe cutucando e buscando lhe prejudicar, existe uma relação entre espíritos. Significa que outros espíritos também, que lhe querem bem, estão junto de você querendo lhe ajudar. Aos quais, por vezes, ele não enxerga, porque o nível vibratório dele é baixo. E aí ele não consegue perceber os espíritos mais iluminados que estão junto a você também tentando ajudar. Porque a nossa história não começou aqui agora. Nós já viemos de múltiplas encarnações e fizemos amizades verdadeiras, desenvolvemos sentimentos verdadeiros e desenvolvimos laços afetivos. E quando a gente desencarna, uma parte volta, a outra não. E aí nós vamos entender o significado de família material e família espiritual. Então, do lado de lá não fica apenas quem quer lhe fazer o mal, fica o contrário, os outros que desejariam construir com você uma outra história. Então, a ideia é que ele desperte para ver que se a vida continua, existem outros que o amam. Se foi a família dele que eu destruí na encarnação passada, essa família está desencarnada e ele pode reconstituir um caminhar com ela, porque quem o amou pode estar ainda do lado de lá. Se não foi da encarnação que passou, da anterior. Existem espíritos junto a ele, querendo que ele descole de você, para ele construir a vida dele, para ele ir adiante. Só que aí, a gente precisa fazer o quê? O exemplo. Então, eu espero que sejam todos atendidos, que eles entendam isso, porque aí eles saem. E por que eu estou dizendo que a enfermagem, que é no sentido da assistência ao enfermo, não se resolve em dar um comprimido? Porque a gente fica esperando aquela pílula mágica. A gente quer ir no médico e ele passar um comprimido que você toma uma vez só e não precisa fazer mais nada. Olha, não é assim. Isso é mágica, isso não existe. Então, isso é a mesma coisa, porque ele vai ser ajudado. E o que é que acontece? Se eu estava com ele anexado a mim, enfermiço, doente, éramos nós dois. Se ele ouviu e foi resgatado para colônias de estudo, colônias hospitais, para que pudesse se curar das lesões perispirituais e pudesse prosseguir uma outra vida, eu que fiquei aqui, se não me modificar, vou fazer o quê? Atrair outro igual ou pior do que aquele. Porque para estarmos juntos, tínhamos semelhança. Mas Fernando, não, eu não sou assim, eu sou boazinha, eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, para a obsessão se estabelecer, há de haver uma conexão de cada lado. Nunca é só ele. Então, a ideia é que a gente possa olhar dentro de nós mesmos e procurar identificar os elementos da nossa conduta que servem justamente de engate para aquele colega em desequilíbrio. Porque digamos o seguinte, ele é daquele resistente, renitente, e não vai sair daqui. Os doutrinadores atendem, a grande equipe espiritual, que é quem faz o atendimento, o envolve, emana boas energias, e ele diz, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Só que é o seguinte, você, em vez de apenas comer o peixe, se dedicou agora a aprender a pescar. O que é comer o peixe? Receber as energias benévolas para se refazer e olhar para cima em vez de se entregar à depressão, à revolta, ao ódio, ao desejo de vingança, ao sentimento egoísta que só lhe leva cada vez mais para o buraco. Então você faz o contrário. Me nutrir dessas energias e vou olhar para um horizonte mais distante. Que horizonte é esse? O Cristo também diz, não cultiveis na terra tesouros que a traça ou ferrugem destrói. Cultiveis valores que vão com você para o resto da existência. Aí então você vai fazer o quê? Cultivar esses valores. É preciso fazer uma vasculhada aí dentro e identificar os seus aspectos. Ah, mas eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, só existe na ficção de Jorge Amado.
Porque hoje você não é mais assim. A lei da gravidade faz com que as coisas caiam. E, fora a brincadeira da lei da gravidade, você vai ver que, quando você pega um livro e lê, um livro que você leu há 5 anos atrás, lê de novo, a sua interpretação mudou. Mudou porque mudar, transformar-se, não está a seu bel prazer. Transformar-se é um fato que acontece pela interação sua com o outro. Sua com o outro, seja dentro da dimensão espiritual, seja da dimensão material, que vai fazendo com que você vá tendo um cabedal maior de experiências e passe a olhar as coisas de uma maneira mais ampla. Então, vai mudando, vai se transformando. Você pode auxiliar a que essa transformação, essa mudança, ela ganhe um enfoque de verdadeiramente trazer para seu espírito valores que continuem com você da encarnação seguinte. Que valores? Por exemplo, você hoje é meio preguiçoso. É daquele que se achar, certo? No prato não levanta. Lembra daquela música do "O marido se levanta e vai buscar", que é o marido deitado na rede, o pessoal com ele, e a mulher vai propondo para ele pegar o pano para fazer roupa para os meninos, ir comprar alguma coisa para fazer um mingau, e sempre ele dá uma desculpa, porque ele quer ficar só na preguiça. E aí você começa a ver o seguinte: eu sei que é isso, mas agora eu quero mudar. E aí você começa, então, a buscar dentro de você aquela energia do empreendedorismo, que faz com que você levante e busque numa visão mais adiante, se envolver em construções que vão deslanchar, vão lhe dar outras perspectivas. Você faz isso, começa a trabalhar, sai da preguiça, começa a dar certo, e aí você é alguém que é próspero nesse sentido, e você desencarna. Se você aprendeu a aptidão, você integrou esse elemento a você, na outra encarnação, isso vai desaparecer? Não. Isso estará com você. São valores que você vai levando consigo. Então, nós vamos começar a entender que, se eu aproveito dessas energias para me levantar e fazer diferente, a primeira coisa é que o engate do processo obsessivo se desfaz do meu lado. Ele não tem mais aonde se fixar. Por quê? Porque eu me transformei. Eu já não sou a mesma coisa. Mas, Fernando, ninguém se transforma da noite para o dia. Isso é conversão. Que conversão não é transformação. De fato. E um exemplo clássico disso é o Saulo e o Paulo. O Saulo, ele, quando encontra Jesus na estrada de Damasco, ele se converte, transformando-se em Paulo, que nos dá o legado do que nós chamamos de cristianismo. Porque o Cristo não era cristão, ele era judeu. O cristianismo é construído com base no trabalho de Paulo em cima da vivência do Cristo, dos ensinamentos do Cristo. Então ele se converte, mas veja que ele tinha as mesmas dificuldades de superar as limitações dele. A conversão lhe dá uma ferramenta. Agora você tem que, com essa ferramenta, olhar aí para dentro e dizer: agora eu vou usar a energia que eu tenho para fazer mais do bem que quero do que do mal que não quero. Aí você começa então a fazer a diferença. Quando a você chega o quê? Não aquela lei de causa e efeito que é: se eu cortei o braço dele, agora eu vou perder o meu braço, que é como se fosse igual. Não. Se eu cortei o braço dele por desrespeitar o valor da vida no outro, certo? O que eu estou atraindo para mim? Com o que eu estou lidando? E aí então você passe a perceber se você está na sua conduta atual lidando com o outro com esse mesmo elemento de desvalorização do outro enquanto indivíduo, do outro enquanto pessoa. Mas Fê, o que é isso? Quem me chama de Fê é uma das minhas amigas, assim, dessa maneira carinhosa. É sim. Veja como às vezes você lidar com seus filhos amputando eles, sem respeitar que eles são espíritos e não marionete ou frutos seus. Você lidar com seu companheiro como se ele fosse aquele bonequinho de massa de modelar.
você pudesse dizer, fique assim, e ele ficasse. Você lidar com o seu companheiro querendo que ele tenha a capacidade de analisar e de ver as coisas como você vê. E por isso que dois não conversam. Dormem na cama há 35 anos e são dois estranhos. Completamente. Porque um só vê no outro a agressão e o desacordo com aquilo que ele é. Um não consegue buscar enxergar o que há no outro, mas apenas enxergar o que ele pensa do outro. Mas como é que eu vou enxergar o que é que há no outro? Deixa o outro ter voz. Deixa o outro falar. Mas Fernando, ele não fala. Sim, se você chama ele para sair no domingo, ele nunca sai, ele está dizendo que não quer sair no domingo. Então, a forma de diálogo nem sempre ela é verbal, mas identificar aquilo que o outro lhe traz e poder trazer isso para um diálogo mais claro. E como é que a gente começa a ir fazendo essas mudanças? É porque quando eu falei do nosso amigo que está aí ao seu lado, ele vai fazer o seguinte, ele vai ouvir e vai lembrar que ele queria me fazer de churrasquinho. Queria me levar. Há 5 anos atrás, quando eu fiz um AVC, ele queria me levar. Disse que ia arrancar meu couro e me levar com ele. Só que aí, ele não conseguiu, porque não era a minha hora. E aí ele começou a analisar o que é que ele tinha. E ele ficou muito envergonhado, ele achou que ele não prestava para nada. Achou que ele era miserável, como é, que vai querer tirar a vida de um anjo como eu, de um ser iluminado como eu sou, dessa coisa magnífica como eu. Lógico que eu não sou nada disso, mas como a culpa é capaz de levar para o buraco. A ele, a mim, a você, a qualquer um. Porque quem nos julga não é um velho de barba branca, é sua própria consciência. E por isso que você resolve, às vezes, retornar à vida física com deformidades, com lesões, porque você está usando o sofrimento como forma de lhe despertar. E o que a vida diz é que a ideia daquela mão estendida é que aquela mão ela se estende para o sacrifício, não para o sofrimento. O sacrifício é o sacro ofício. O sofrimento não é isso. É ter um filho com deficiências físicas sérias, na cama, e eu passar a dedicar a minha vida a ele. Minha mulher me abandonar por causa disso. Se eu faço isso com amor, isso é sacrifício. Se eu faço isso maldizendo, reclamando, odiando, isso é sofrimento. Então, a diferença disso é que quando ele me disse que ele estava arrependido de tudo aquilo e se via de maneira obscura por ter junto a mim desejado a minha partida, eu disse a ele, mas você tem uma coisa maravilhosa. Eu nunca conheci ninguém que tivesse tanta perseverança e autodeterminação como você. Você me perseguiu por encarnações. Já pensou se você pegar essa perseverança, essa autodeterminação que eu vi, pelo menos em 3 encarnações você me perseguindo, e você agora empregá-la para fazer de sua vida um elemento de transformação para você e para a vida do outro? Por exemplo, para trazer o amigo dele, aonde ele encarnasse e pudesse trazer o amigo através do parto. E ser ele esse pai a cuidar do amigo mutilado, que ainda não despertou que a vida não se transforma por sofrimento, mas pelo sacrifício. E ele disse, mas eu não suporto. Eu fiz, como não? Você que me acompanhou durante 3 encarnações sucessivas, mais de um século, você vai me dizer que não tem energia para isso? Tem. Basta que você, em vez de obscurecer os seus valores através da vergonha, você revele o valor que há em tudo isso e comece a perceber que esse estado que a gente descreve de luminosidade existe em todos nós. E eu disse a ele, existe em você também. Então, o que é que eu estou sugerindo com isso ao citar esse caso hipotético do meu obsessor? É que, ao entrar lá dentro, mentalize que esse que está ao seu lado
olhe, você também é luz. Você também é força, você também é poder em prol da felicidade. Você só não despertou que o caminho para a felicidade não é o que você está escolhendo, da vingança ou de ficar atrelado a mim. Mas que você possa despertar com todo esse vigor e força que você me persegue, para usar essa força para direcionar sua vida a construir no mundo espiritual uma vida melhor para você. E lógico que ele vai olhar para você, vai dar aquela risadinha clássica, né? E vai dizer, e aí? Aí você vai precisar responder para ele. Eu estou fazendo isso comigo. Então, ele vai dizer, duvido. E aí, em vez de você dizer a ele, se pique, você vai dizer a ele, passe, continue andando comigo. E veja que a cada dia eu estarei sendo alguém melhor. Não para lhe provar que você pode ser melhor, mas para provar para mim mesmo que eu posso ser melhor. E que quando eu começo a ser melhor, a minha vida se transforma. Então, você vai fazer com que a vinda aqui não seja apenas receber o pão, mas aprender a multiplicá-lo. Então, vai ser possível estar junto daquela colega de trabalho que vem e começa a chorar todas as pitangas das dores dela, aonde às vezes a gente quer dar resposta para o problema dos outros, que é uma maravilha, né? Todo vizinho sabe resolver o problema dos filhos do outro. Você já viu? Quando sai, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E os deles são uma bênção. Uma bênção. Toda mulher sabe resolver o problema do marido da outra. E o dela, não. Mãe Iracema resolve todos os problemas de separação. Quando você chega na casa dela, a mãe Iracema é separada. Certo? Faz para os outros, não faz para si. Mãe Iracema resolve o alcoolismo de qualquer um. Quando chega em casa, o filho está escornado lá no canto. Porque de qualquer um, mas o dela, não. Então, aquela mão da enfermagem, do espírito, não é buscar uma fórmula mágica. Vocês vão encontrar várias revistas aí. Alcance o sucesso em 10 lições. Alguém consegue? Porque para você alcançar o sucesso não é uma fórmula mágica para todo mundo. Cada um tem os seus casos, os seus problemas, os seus aspectos a serem respeitados. Então, o que a gente está falando aqui não é de estar mentalizando para o espírito uma falácia, não. É reconhecer, é difícil, porque é um trabalho que cada um tem que fazer dentro de si mesmo. Mas veja quanto eu consigo me sentir feliz a cada passo que eu dou na direção da minha paz, da minha harmonia, do meu equilíbrio. Então, essa mão estendida daquele primeiro slide, é isso. É que pare um pouquinho para analisar a vida. É legal chegar aos 48 anos, ter uma renda financeira razoável, poder viajar dentro do país, fora do país, ter o carro, ter sua casa própria, certo? E mais o quê? Porque tudo isso, quando eu morrer, fica. O que é mais que eu estou trabalhando em cima disso? O que é que eu estou transformando essa criatura, que eu estou revelando essa criatura, para que eu desperte valores que venham trazer à tona esse ser iluminado que sou eu, que não é Bezerra, não é Joana, não é Chico, sou eu. Porque o Cristo, quando teve com os apóstolos, ele disse para eles o quê? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de nós, dirá essa montanha, se mova e ela se moverá. O que é ter fé? Ter fé não é chegar dali de cima, fechar os olhos e pular, dizendo que os anjos vão me agarrar aqui embaixo, não. Ter fé é acreditar em mim. E saber que para ir até ali em cima, se eu não tiver nem braço nem perna, me arrastando, eu consigo. Vai demorar, mas eu consigo. Então, o que a gente está buscando é fazer com que a enfermagem, que é essa opção de auxílio, ela seja dada não como uma coisa mágica. Então, que vocês possam ser atendidos, os espíritos sejam tocados, porque o coração de vocês, inclusive, esse amor que tem aí dentro,
ajuda a tocá-los, eles possam seguir a vida deles e vocês possam se nutrir dessas energias para começar a perguntar o seguinte: qual o meu papel no mundo? Qual o meu papel em dar a esse mundo um significado diferente do que o que ele é? De coisas superficiais, de só comprar e desperdiçar, de brigar pela falta do dinheiro ou pelo excesso do dinheiro. Dê um significado para a sua vida. Um significado amarrado a valores que irá contigo do prosseguir da caminhada. E não que ficará aí quando você partir, porque são coisas com as quais o corpo lidar. E começar aonde? Comece na sua família. Busque assumir uma postura com os seus que seja mais próxima daquilo que o Cristo disse: amai o próximo como a ti mesmo. Busque na família de que você veio. Busque na família que você criou. Busque no seu ambiente de trabalho ser aquele ouvido amigo que atende a quem lhe chega no balcão com respeito. Aprenda a transformar, amai o próximo como a si mesmo, numa panaceia que às vezes se faz por aí, em respeite o outro enquanto cidadão. Cidadania é exemplo de amor ao próximo como a si mesmo. Então, saia dessa visão mágica e fantasiosa de que o louvor de Deus cairá sobre você, as luzes de Emmanuel cairá sobre você. Entenda que toda vez que 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei, que foi o que o Cristo disse. Estar reunido em nome dele é reunido em prol desses valores que a traça não come e o ferrugem não destrói. Então, dê à sua vida um espaço para que esse significado ganhe vida. E aí, então, a vinda até aqui vai ter sido útil tanto para o espírito como para você. Que, então, você consiga fazer esse movimento de autotransformação a partir do entendimento de que a gente sempre deve ensinar a pescar e não apenas dar o peixe. E essa aula começa com nós mesmos. E esse elemento de transformação é a cada dia que eu acordar e olhar naquele espelho, eu enxergar uma pessoa um pouco melhor do que o que foi ontem.